Lembro-me da cantina da minha escola, em particular da comida. A sopa aguada, sempre igual, o prato com a maioria absoluta da massa, do arroz ou da batata, e pouco mais do que isso, a acompanhar. Enchia-me o estômago, mas será que ficava bem alimentado? Naqueles anos, do segundo e terceiro ciclo, comia no refeitório porque tinha direito a apoio social, o que tornava o almoço muito barato, em alguns anos até gratuito. Passaram-se uns 25 anos desde então. Conseguimos servir à mesa das cantinas sabor, saúde e sustentabilidade? A equação das cantinas escolares continua por resolver. Nós conseguimos alterar a oferta alimentar nas escolas e ela até se tornou relativamente adequada do ponto de vista nutricional. Claro que pode ser sempre discutível, mas na prática nós não conseguimos torná-la apelativa. Se nós reduzíssemos a quantidade de carne e pescado para o que é recomendado, por exemplo, ao OMS, podem ter certeza que isso é uma revolução de paz. A resistência é grande. A mudança, quando existe, parece lenta. As cantinas escolares podem ser uma ferramenta poderosa para educar as crianças para uma alimentação mais saudável e sustentável. Se assim é, o que é que está a falhar? E até que ponto a alimentação escolar pode ser um negócio? Eu sou o Rui Catalão. E eu sou a Maria Antunes. Este é o terceiro episódio da segunda temporada do Próprio para Consumo, um podcast Kitchen Dates em parceria com o Azul, a secção do Jornal Público dedicada ao ambiente e à crise climática. Aquilo que comemos tem impacto individual, em nós, no nosso corpo, na nossa saúde. Mas também na nossa casa comum, o planeta. Nos solos, na água, nos animais. Nas escolas falamos disso tudo, mas será que se fala o suficiente de alimentação? Nos primeiros episódios desta temporada, mergulhámos no mundo do marketing e de todas as influências sobre aquilo que comemos. Tentámos compreender as razões para bebés e crianças mais pequenas estarem a ser levados por maus caminhos alimentares tão cedo. As experiências vividas na escola, com os pares, são mais um passo na construção da nossa identidade, das nossas preferências e também dos nossos hábitos alimentares. Afinal, é na escola que as crianças passam pelo menos metade do seu dia, às vezes mais até. Neste episódio, vamos conhecer um município que está a tentar melhorar a reputação das cantinas escolares e que pode ser a ponta de um grande novelo. Seguimos esse fio até Torres Vedras. Chegamos à porta da Escola Básica da Conquinha e somos recebidos por Maria Inês Moraes, responsável pela Unidade de Alimentação e Saúde Escolar na Câmara Municipal de Torres Vedras. Eu andei nesta escola. A sério? A sério. E, entretanto, é assim, quando vim trabalhar para cá, é uma grande nostalgia. Os meus dois filhos, o mais velho também passou por aqui, a mais nova está aqui também. Dos seus tempos de aluna aqui, recorda em primeiro lugar o espaço de refeições. Era tudo muito mais pequenino, não havia este compromisso com a alimentação e a qualidade e a dieta mediterrânica e estas orientações das emendas escolares, da Direção-Geral de Educação, não tem nada a ver. Até porque não havia um programa de generalização de refeições, ou seja, os meninos saíam às 3h30, muitos deles eram aqui destes bairros da periferia, os avós, os tios, os vizinhos vinham buscar, a maioria não almoçava. Hoje, a realidade é outra. O espaço cresceu. A maioria das crianças come na cantina da escola. E é também daqui que saem refeições para muitas outras escolas de Torres Vedras. Aquilo que fazemos é a distribuição a quente para 16 escolas. Uau. Portanto, que não têm cozinha, que têm só copa. E aqui confeccionamos cerca de 1.300 refeições diariamente para os meninos da própria escola, que são cerca de 270, mais o jardim de infância que é ali ao fundo, que são cerca de 65, o restante é expedido a quente. Ao todo, nas diferentes cozinhas geridas pelo município, são preparadas 3.000 refeições por dia, de segunda a sexta-feira. Passámos de 2 cozinhas para 5 cozinhas, porque começámos a servir refeições desde os meninos do jardim de infância até aos meninos do secundário, até aos alunos mais crescidos, os adolescentes. E, portanto, houve aqui necessidade de reestruturar o sistema todo, porque uma coisa era ter uma equipa
de cerca de 15, 18 pessoas e atualmente somos uma equipa de 40 pessoas contratadas pelo município. Estamos a falar. Não é no volume de refeições que Torres Vedras se distingue. Há municípios com mais escolas, mais alunos, mais refeições. Também não é caso único na gestão direta da alimentação em todas as escolas, do jardim de infância ao secundário. Embora tenha sido dos primeiros concelhos a assumir para si essa responsabilidade. É na origem dos produtos que está a principal diferença, nas escolhas que decidiram fazer. A mais-valia de termos um sistema destes é podermos receber produtos da época, nos biológicos principalmente, produtos que são diariamente recepcionados, que têm uma frescura e um valor nutricional completamente diferente de produtos que são ultracongelados e transformados. 70% dos produtos que entram nas nossas cozinhas pertencem à região oeste. Claro que isto é variável, é variável de cozinha para cozinha, assim como a percentagem bio, que atualmente estamos cerca de 25% em média nas 5 cozinhas, diariamente, entre a sopa, o prato e a fruta. Torres Vedras assumiu um compromisso com o local e o biológico. E já que aqui estamos, aproveitamos para provar a comida. Bom dia. Bom dia. Podemos almoçar? Pois é, tem salmão, exatamente. E o vegetariano? O vegetariano é quê? É tofu, pois é isso. Nesta altura, a cantina ainda está vazia. As crianças chegarão só mais daqui a pouco. No balcão, onde vamos escolher o almoço, há fruta, fruta e mais fruta. 2 tabuleiros cheios de kiwi e uma vitrine carregada de bananas. Pedimos a opção vegetariana. Tofu fumado na frigideira com arroz de cenoura. Começamos por uma sopa de legumes, onde os produtos biológicos marcam presença. E fechamos com uma peça de fruta. Escolhemos kiwi. Enquanto comemos, sentimos que o prato poderia ter mais sabor. Mas Maria Inês Moraes, que se senta à mesa connosco, explica-nos que cada criança pode temperar o seu prato a gosto. Nós temos orégãos, temos limão, temos azeite e vinagre. Eles podem temperar. E às vezes o limão e o orégão dão ali um sabor diferente. Mas sal não temos, senão era medonho. Acabamos o nosso almoço. Voltaremos aqui, à cantina, mais daqui a pouco, quando já estiver cheia de crianças. Ao longo da conversa com Maria Inês Moraes, ouvimos várias vezes falar em criatividade. Temos que ser muito criativos, com muita imaginação. Não é exatamente a palavra que mais esperamos ouvir de alguém que gera a alimentação escolar numa Câmara Municipal. Mas é fácil perceber porquê. Os mecanismos de contratação pública são uma espécie de muralha burocrática. Criados para garantir transparência e eficiência, acabam por favorecer grandes fornecedores. É moroso, é complicado e é muito burocrático. E a questão também, que é muito limitativa, é que os pequenos produtores e os pequenos abastecedores, que não têm a literacia do ponto de vista informática, vêm-se aflitos para submeter as suas candidaturas nas plataformas de contratação pública. Isso é um grande constrangimento. Para facilitar o trabalho com os produtores locais, Torres Vedras divide a contratação em lotes de várias dimensões. Assim, há oportunidades para todos os produtores. Tenham eles capacidade para fornecer apenas uma escola, ou uma produção maior que lhes permita abastecer as cantinas com grandes quantidades. É trabalhoso, sem dúvida que fazer uma gestão direta no município é muito trabalhoso. É muito mais fácil adquirir um único serviço onde contempla tudo, mas não conseguimos controlar de todo de que forma é que é feito, não é? E qual é o grau de compromisso. Numa era em que a maioria das cantinas está entregue a empresas de restauração coletiva, Torres Vedras é um dos municípios que caminham no sentido contrário. A concessão aos privados é uma realidade que ganhou força na década de 90 e que transformou o panorama da alimentação nas escolas. Em 2022, 2 em cada 3 cantinas em Portugal estavam nas mãos de empresas de restauração coletiva. A entrega dos refeitórios ao setor privado veio dar resposta a uma incapacidade do Estado nesta área. Talvez até a um desinteresse. Uma solução prática, eficaz, capaz de ser implementada rapidamente. Por via também do fator escala, não é? E por via da otimização dos recursos, que é isso que as empresas de alimentação coletiva sabem fazer bem, não é? Otimizar os seus recursos. Helena Ávila é nutricionista de formação e diretora de qualidade na Uniself, uma das maiores empresas de restauração coletiva do país. Tem mais de 500 refeitórios escolares.
Nós temos também a capacidade de saber otimizar as equipas, otimizar os produtos através dos fornecedores e como nós sabemos, a questão da escala possibilita tudo isso, porque são realmente refeições com um preço social, mas as empresas de alimentação coletiva o que têm é a capacidade de trabalhar ao cêntimo. São máquinas oleadas, com objetivos económicos claramente definidos. As empresas, explica Helena Ávila, partem com uma desvantagem. Nós, em Portugal, temos sempre a questão do lucro, que muitas das vezes, e principalmente quando se está a prestar um serviço a um setor público, por exemplo, como é o setor escolar, há sempre aquele preconceito de que quem está a tentar ganhar dinheiro está a tentar, de alguma forma, não ser cumpridor. Chegados aqui, quisemos ouvir o homem que mais influência tem tido sobre aquilo que se come nas cantinas escolares. Rui Lima é nutricionista e técnico superior na Direção-Geral da Educação. É ele o principal autor das orientações sobre as emendas nas escolas, que determina o que deve ou não deve ser servido nas cantinas, com que frequência e em que quantidades. Eu costumo dizer que tenho o lugar mais fácil de todo o processo. Eu digo, tem este papel, tem estes pincéis e tem essa tinta. Agora faça um quadro. E depende do artista, pode fazer uma obra-prima, ou fazer algo que seja completamente esquisito. É a mesma coisa com o cozinheiro. Eu digo quais são os produtos que podem entrar e quais são as captações, digo com que variedade é que eles podem entrar ou devem entrar, etc. Mas depois, o artista é quem está com a mão na massa a cozinhar e a preparar os alimentos. Impõe-se a questão: é na gestão direta ou nos privados que estão os melhores artistas? Há bons e maus profissionais em todo o lado. Mas claramente, do ponto de vista ambiental, por exemplo, é muito melhor o refeitório de gestão direta, porque consegue comprar produtos locais. Por isso também é melhor do ponto de vista do comércio local. O refeitório de gestão direta vai provavelmente comprar quer o pescado, quer a carne, quer a batata ao produtor local ou comércio local. O que não acontece nos refeitórios de gestão concessionada. Porque as empresas seguem a lógica de ir comprar ao mais barato. São abordagens distintas, numa área em que os preços são forçosamente baixos. E mesmo assim, não faltam interessados nestas concessões. O que é certo é que as empresas concorrem. E digo mais, o Ministério, a partir de certo momento, teve que pôr um preço mínimo, porque senão ainda era pior. E as empresas concorrem. E o Ministério não aponta nenhuma arma para que elas concorram. A luta pelo preço, quase sempre o único critério de decisão na contratação pública, pode esconder outra história. Uma lógica mercantilista, onde a qualidade, o impacto social ou a sustentabilidade ficam fora da equação. Em Torres Vedras, a conversa com Maria Inês Moraes trouxe-nos uma surpresa. Descobrimos que o custo por refeição não é muito diferente daquele praticado em cantinas concessionadas a privados. A ideia de que as escolhas mais saudáveis e sustentáveis são muito mais caras? Aqui não se confirma. E o preço nos nossos procedimentos é o que vale menos. Pronto, nós temos outros tipos de critérios que nos permitem valorizar a qualidade. Por exemplo, o nosso preço unitário da refeição médio do ano passado ficou a 3,06€ e no mercado, com uma empresa de restauração coletiva, andava à volta dos 2,60€, 2,80€. Portanto, atualmente não é assim tanto. 26 cêntimos de diferença. O que nos conduz, inevitavelmente, a uma pergunta que lançámos a Rui Lima. É eticamente aceitável a alimentação escolar ser um negócio tal como ele existe hoje? A mim não. Claramente não é. A alimentação escolar é uma medida de ação social escolar. Pretende promover a equidade alimentar entre os alunos. Pretende promover os bons hábitos alimentares. Pretende promover o sucesso escolar. Pretende promover o não abandono escolar, etc. Claramente não é um negócio. Na escola aprendemos sobre história, ciências ou língua portuguesa. Colecionamos amigos, experiências e conhecimentos que vão para lá da sala de aula. As cantinas podem ser um desses lugares. Para muitas crianças, é uma oportunidade para provarem novos alimentos. Para outras, pode até abrir caminho para uma alimentação mais saudável que não encontram em casa. Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde, sabe que os desafios são muitos. E aquilo que é um desafio que temos atualmente é como é que aumentamos a adesão das crianças às refeições nas escolas, não é? E só o conseguiremos fazer
se a comida de cantina for também saborosa, não é? E a verdade é que podemos ter a alimentação saudável igualmente saborosa e apelativa para crianças. As cantinas tentam promover bons hábitos, mas são apenas um de muitos ambientes alimentares. Os nossos hábitos moldam-se de várias formas, mesmo dentro da própria escola. Sobretudo a partir do segundo e terceiro ciclo ou no secundário. Por norma há um bar, ou bufete, como também é conhecido. Talvez até uma máquina de venda automática. Desde 2021 que há uma série de alimentos que não podem ser vendidos nas escolas. Batatas fritas, rissóis e croquetes, bolos com creme ou pizzas, só para dar alguns exemplos. E podemos ter parceiros que são os pais, são os grandes obstáculos que os pais só lhes disponibilizam dinheiro, provavelmente, e nós já fomos adolescentes, vamos comer com os amigos lá fora, não é? Obviamente, até porque tem uma oferta alimentar muito diferente da que há na escola, tem uma oferta alimentar, por exemplo, a nível até das bebidas, completamente diferente da escola. Hoje, dentro das escolas, as regras são apertadas. Mas lá fora vale tudo, com o patrocínio dos pais. Desde fast food aos folhados do supermercado, Passando por cafés, pastelarias e mercearias com guloseimas, snacks salgados, refrigerantes. vamos parar um pouco aqui, nos refrigerantes. Podem parecer inofensivos, mas são a terceira principal fonte de ingestão de açúcar na população no geral. A segunda, entre as crianças. E a primeira de todas entre os adolescentes. São também um exemplo de um possível caminho na regulação da oferta alimentar. A pensar no consumo excessivo de refrigerantes e outras bebidas açucaradas, foi criado em 2017 um imposto especial. Quanto mais açúcar, mais caro. Um dos principais resultados foi efetivamente o incentivo à reformulação dos produtos alimentares, neste caso estas bebidas, e da redução do teor de açúcar. Houve esse lado positivo, como nos diz Maria João Gregório. Só que nem tudo são rosas neste processo. Sai o açúcar, entra outra coisa no seu lugar. Quando nós as reformulamos, ao retirar açúcar, é adicionado edulcorantes. Mas nos refrigerantes é muito difícil, ou quase impossível, não ter uma coisa ou outra, não é? Porque a receita é água com açúcar e uns aromas. Edulcorantes são substitutos do açúcar. Os mais comuns são artificiais: aspartame, acesulfame-K, sucralose e ciclamato de sódio. Todas as bebidas adoçadas com estes aditivos estão abrangidas pelo imposto das bebidas açucaradas. Entram no escalão mais baixo. Até porque não são, propriamente, sinónimo de um produto saudável. Nós sabemos que os edulcorantes também têm efeitos, não é? Do ponto de vista fisiológico, e cada vez mais a evidência aponta nesse sentido. O que é menos mau? Diria que não ter calorias associadas pode ter algum benefício para uma determinada franja da população. Mas é uma questão sempre discutível, e limitar o consumo é a mensagem que nós, que nós promovemos. Num primeiro momento, este imposto fez cair um pouco o consumo. Entretanto, a tendência já se terá revertido. Hoje são vendidos quase tantos refrigerantes como antes da aplicação deste imposto. E a literatura também já mostrava que, muito provavelmente, o efeito no consumo é algo que se verifica num período imediatamente após a implementação do imposto, mas depois, se o imposto não for sucessivamente atualizado, esse efeito no consumo acaba por se diluir, não é? Ao longo do tempo. Quando pensamos em tudo o que está ao nosso dispor, as opções são quase ilimitadas. E os resultados das más escolhas vão revelar-se, mais cedo ou mais tarde. No segundo episódio desta temporada, falámos sobre os lanches nas creches. Da omnipresença de alimentos que não devem ter um lugar à mesa de bebés nem de crianças. Quisemos aproveitar a oportunidade da nossa conversa com Rui Lima, o principal responsável pelas orientações sobre alimentos escolares em Portugal, para lhe perguntar: o que é um bom lanche para uma criança? Claramente deve ter fruta, deve ter um fornecedor glucídico, de preferência pão,
de preferência pós-escuro, e que pode ser enriquecido, que deverá ser enriquecido com um hortícola qualquer, alface, tomate ou qualquer coisa, e depois fiambre, queijo, ovo. Deveria ter, se não fossem excesso, também os frutos oleaginosos, noz, avelã, o que quiser. E depois há a história do cálcio, de preferência laticínios, essencialmente por questões culturais. Se tiver alguma coisa contra os laticínios, que seja uma bebida vegetal alternativa aos laticínios. Talvez a explicação de Rui Lima te tenha feito sentido e deixado sem dúvidas. A verdade é que nas nossas cabeças soou um alarme. Que é quando disse fiambre. Ou seja, hoje em dia, à luz dos dados que temos, do conhecimento que temos, ainda é adequado recomendar fiambre enquanto parte de um bom lanche, até porque nessa lista... Sim. O fiambre claramente é cultural. Lá está. Do meu ponto de vista, se for uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, tanto melhor, não é uma coisa muito complicada. Tem, obviamente, um grande teor de sal, obviamente um grande teor de gordura, obviamente um grande teor de componentes que não seriam de todo agradáveis. O grande truque na alimentação é variar o máximo possível. E se for a alternativa uma vez de 15 em 15 dias, uma vez ou até menos, mas se houver essa alternativa para que os lanches não sejam monótonos, porque a pior coisa que se pode acontecer na alimentação, a meu ver, é que se torne tudo monótono. Vamos aos factos. As carnes processadas, que incluem o fiambre, estão classificadas como carcinogénicas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, podem causar cancro. O seu efeito depende da quantidade, frequência e tempo de exposição. Estudos que sustentam esta classificação dizem-nos que consumir 50 gramas por dia aumenta em 18% o risco de cancro do cólon e do reto. E quanto mais consumirmos, maior será o risco. Depois de alertas como este, têm crescido as barreiras às carnes processadas. Em Portugal, também a Direção-Geral da Educação diz que a charcutaria é para evitar. No entanto, o documento que define aquilo que pode ser servido aos alunos nas cantinas escolares continua a incluir produtos de salsicharia, entre os quais estão o chouriço de carne, a farinheira, a alheira e o presunto. Se hoje sabemos que estes alimentos são prejudiciais para a nossa saúde, por que é que continuam a aparecer nos menus das escolas? É a informação que está desatualizada? Ou será um reflexo do poder da cultura e da tradição sobre os nossos hábitos alimentares? O fiambre está presente nos lanches há gerações, uma escolha quase automática, passada de pais para filhos. São também a força do hábito e a resistência à mudança que fazem com que o manual que define as regras para as ementas escolares ainda tenha porções de carne e pescado muito superiores àquilo que a própria Direção-Geral da Saúde considera adequado. Em alguns casos, estamos a falar de 3 a 4 vezes mais do que o recomendado. Rui Lima tem uma explicação. Nós temos vindo a reduzir progressivamente as captações de carne e de pescado. Agora, isto é um processo. É uma das questões que é posta logo à cabeça sempre que revemos qualquer coisa. É perguntar, ok, vamos reduzir enquanto a percentagem de carne ou pescado. Porque se nós reduzíssemos a quantidade de carne e pescado para o que é recomendado, por exemplo, ao OMS, podem ter certeza que isso é uma revolução de paz. Porque ninguém percebe que uma criança precisa de carne 20, 30 gramas ao almoço, 20, 30 gramas ao jantar. Ninguém percebe isso. Estas captações, ou porções por pessoa, foram revistas pela última vez em 2018. Foi o ano em que uma adolescente chamada Greta Thunberg se tornou a mais conhecida ativista climática do mundo. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire, because it is. 2018 foi também o ano em que o painel intergovernamental para as alterações climáticas nos avisou a todos de que tínhamos apenas 12 anos para agir e limitar as consequências devastadoras do aquecimento global. O alerta deste painel de centenas de cientistas era simples. Tínhamos até 2030 para cortar praticamente para metade as emissões de gases com efeito de estufa. Hoje, cada vez mais perto dessa data limite, qualquer tentativa para reduzir a produção e o consumo de alimentos que causam mais emissões, como é o caso da carne, continua a ser mal recebida nas escolas portuguesas.
Temos uma vez por semana ovo lacto, pronto, instituído para todos. Nós, equipa, gostávamos muito de passar a ter um dia mesmo vegetariano, sem a presença do ovo, ou sem do queijo, ou entretanto, pronto. Até à data ainda não houve essa possibilidade de avançarmos, estamos a analisar ainda uma série de fatores, porque não foi fácil implementar esta medida no nosso território. Houve muitas reclamações no início. Sim, que a Rádio Educação, com muito receio que as crianças não ficassem devidamente alimentadas, porque olhavam para a constituição do prato e achavam que só a leguminosa, portanto, proteína vegetal ou outro componente, em conjunto, não eram suficientes para que o valor nutricional estivesse presente. E não foi só com Maria Inês Moraes, no município de Torres Vedras, que isto aconteceu. No concelho de Sintra, uma representante dos encarregados de educação fez chegar à escola o desagrado de vários pais. Início de citação. É altamente injusto que haja um dia por semana que os miúdos que consomem proteína animal sejam obrigados a ter uma dieta vegetariana, uma vez que os vegetarianos têm todos os dias a sua dieta contemplada no menu. Esta oferta assimétrica de dietas no refeitório configura um tratamento desigual e injusto. Fim de citação. Também tivemos acesso a um e-mail enviado por um professor universitário de uma instituição no norte do país, onde se dirigia aos seus pares classificando estas práticas como fascismo vegetal. Numa escola privada na região de Lisboa, foram também os professores a reclamar. Aí foi uma nutricionista a confidenciar-nos. Era constantemente pressionada por professores que queriam refeições diferentes das dos alunos. Em particular, pratos excluídos das emendas, como a alheira com ovo estrelado e batatas fritas. No primeiro episódio desta temporada, ouvimos João Graça, doutorado em Psicologia e investigador na Universidade de Groningen, nos Países Baixos. Puxamo-lo de novo para a conversa, para nos ajudar a perceber esta resistência à mudança. O modelo convencional é ele próprio uma imposição. A refeição com opressão de origem animal é imposta 5 dias por semana. E pode parecer razoável sugerir que se ofereça 4 dias por semana em vez de 5. Mas não é este o quadro mental que as pessoas têm, não é? As pessoas veem que a norma é a refeição de origem, enfim, com carne ou peixe. E alterar isto é visto como disruptivo e como uma ameaça à autodeterminação das famílias e das crianças. Esta é a altura certa para ouvirmos alguém para quem a resistência constante de pais e encarregados de educação se tornou prato do dia. Já disseram outras coisas mais feias, se calhar é melhor não partilhar. Quisemos ouvir Carolina Mesquita, a responsável pela iniciativa Prato Sustentável, da Provege Portugal, uma associação que quer pôr mais pessoas a fazer mais refeições de base vegetal. Dizer que, pronto, que a criança vai ficar traumatizada e nós somos um bicho-papão por causa disso. A sério, já disseram que nós era bom que tivéssemos orçamento para ela pagar a psicóloga à filha. Porque ela não gosta de legumes nem leguminosas, portanto, se a puser no prato vai ficar traumatizada. Isso é um em milhares, portanto. O programa Prato Sustentável já chega às cantinas de 7 municípios, mais de 60 escolas, de norte a sul do país. E por isso, Carolina tem colecionado argumentos contra a mudança. Um deles é de acharem que nós propormos esta refeição de base vegetal no menu como a refeição principal. Estamos a tirar direitos à criança ou ao encarregado de educação. Outro argumento é de que a criança não vai gostar, não está habituada a comer aquilo e depois nós dizemos que já estamos a implementar o programa, vamos dizer, 2 semanas e que os miúdos adoraram a comida e pronto. Ou é saborosa ou não é. Se é saborosa, comem. O sabor é uma prioridade. Formar as equipas de cozinha é um dos pilares fundamentais do programa. Geralmente com bons resultados. Mesmo aquelas que estão assim, mais de pé atrás, a maioria depois ficam convencidas, porque nós não vamos ali fazer receitas que não sejam possível de fazer nos refeitórios. Nós também temos que ir com confiança. E nós só trabalhamos com pessoas que tenham experiência em fazer refeições para restauração coletiva, de que aquilo vai resultar se for para cozinhar para 500 pessoas, não é? Porque é muito diferente de cozinhar em casa do que elas veem, se calhar, nos livros de receitas de refeições de base vegetal, não é? De que vale preparar um prato mais sustentável se depois não tiver sabor ou a apresentação for pouco apelativa? Aliás, o investigador João Graça conta-nos como, muitas vezes, o efeito pode ser justamente o contrário do esperado. Hoje,
vou escolher aqui a opção vegetariana. Não estou especialmente convencido quando olho aqui para o prato, mas vou dar uma hipótese. Se a intervenção não for acompanhada de algum foco e alguma atenção na melhoria da qualidade da refeição, há aqui um risco de estarmos a alienar todas as pessoas que até ficaram relativamente interessadas ou motivadas em experimentar a opção vegetariana porque nós lhes demos informação. Em 2021, uma equipa de investigadores fez uma experiência na cantina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. João Graça participou nesse projeto. O objetivo, tal como no prato sustentável, era aumentar o consumo de refeições vegetarianas. Neste caso, trabalharam em 3 frentes: formação da equipa de cozinha, informação sobre os impactos ambientais e uma nova apresentação do menu. Alteramos o nome das refeições, salientando componentes sensoriais, tornando o prato mais apelativo, por exemplo, no nome remetendo para aspectos relacionados com o aroma, com o sabor, com a textura. E assim, um caril de vegetais com arroz passou a aparecer no menu como caril de vegetais cremoso e aromático com arroz. Durante a experiência, a opção de base vegetal também foi apresentada como sugestão do dia e surgia no menu com um maior destaque do que a opção convencional. O resultado? O que nós vimos foi um aumento do consumo das refeições de base vegetal durante a semana de intervenção, mas assistimos a uma tendência para os efeitos da intervenção se diluírem ao longo do tempo. Foi sol de pouca dura. É importante que os alunos queiram de facto comer estes pratos com uma pegada ambiental mais baixa, que sejam saborosos, mas também que essas opções sejam de fácil acesso. Em 2017, passou a ser obrigatório haver uma opção vegetariana em todas as cantinas e refeitórios públicos, incluindo nas escolas. Só que a forma como a lei foi escrita e aplicada serve acima de tudo para satisfazer vegetarianos ou veganos e não tanto para incentivar todos os outros a escolher mais vezes refeições com menos emissões. Porquê? Em muitas escolas é exigido que o aluno ou o encarregado de educação escolha a refeição com antecedência, entre a opção dita normal e a opção vegetariana. Pode ser um dia ou uma semana, mas em alguns casos essa escolha tem de ser feita para o mês ou até para o ano letivo inteiro. No limite, diz a lei, pode até nem haver opção vegetariana, com a justificação de que não há procura suficiente. Perde-se assim a oportunidade para uma escolha mais espontânea, para deixar que os olhos também decidam no momento de ver as opções na linha da cantina e, acima de tudo, para dar um pequeno grande passo para mudar hábitos alimentares. É arroz de cenoura com cenoura e milho e... Viajamos novamente até Torres Vedras, onde as crianças têm de escolher a opção vegetariana logo no início do ano. Nós não conseguimos fazer essa gestão, ou seja, se fores vegetariano, é vegetariano o ano todo, e aí há sempre refeição para o menino. Agora, por exemplo, eles não terem esse regime alimentar e pretenderem ter durante o ano, nós não temos essa possibilidade. As justificações são sobretudo com a logística, com a preparação e com o risco de se desperdiçar mais comida. Mas na escola básica da Conquinha, haveria certamente adeptos de uma escolha mais flexível entre a refeição convencional e a vegetariana. Nós temos uma alimentação mais vegetariana em casa, portanto sei que a minha filha vai querer, ela até já me pediu para pedir para mudar e sei que há essa opção também e vou tratar disso porque nós valorizamos muito os produtos vegetais. Charlotte é mãe da Amélie e do Noah, alunos desta escola. Hoje, ela e o marido vieram almoçar com os filhos à cantina. Vou parar um bocadinho e estar um bocadinho ao pé deles, sim. Já sabem o que é que vão comer? Não. É surpresa. Mas a comida sempre que havia foi boa. Por norma não estariam aqui, mas hoje é um dia especial. Vieram aproveitar uma iniciativa muito particular desta escola que se chama Almoça Comigo nos Meus Anos. É o aniversário da Amélie, que enquanto entrevistamos a mãe, lhe puxa a tigela da sopa para a frente. Charlotte admite que na idade da filha tinha uma relação mais difícil com a comida. Eu não gostava nada, mas eu também não gostava de nada. Evolui um bocadinho, os meus filhos são um bocadinho melhores que a mãe. Pelo menos o feedback que tenho é que eles comem tudo. Eu não era assim, não. Portanto, se calhar também é melhor o que lhes disseram. Voltamos ao principal responsável pelas emendas nas escolas, Rui Lima, nutricionista e técnico na Direção-Geral da Educação, que insiste que o trabalho tem de começar em casa.
Como é que nós queremos, por exemplo, obrigar as crianças a comer leguminosas se o primeiro contacto que calhar tiveram com leguminosas é na escola, porque em casa nunca comeram leguminosas? Como é que vamos obrigar as crianças a comer sopa na escola se em casa os pais não comem sopa? Nós temos de ter todos perceber que a educação alimentar passa pela escola, mas começa e acaba em casa. Mas temos que estar todos em sintonia, porque a escola não consegue mudar hábitos alimentares completamente errados que se trazem de casa. Nas escolas fala-se da dieta mediterrânica como a grande bandeira de uma alimentação mais saudável e sustentável. Até há cartazes colados pelas paredes. Mas a realidade é outra. Apenas 1 em cada 4 portugueses segue a dieta mediterrânica tal como ela é. E quero acreditar que nas escolas, por exemplo, eu tenho a certeza que nas escolas cumpre-se muito mais a dieta mediterrânica aqui em casa. Por mais voltas que tentemos dar, regressamos sempre à casa de partida. Qualquer tentativa isolada de mudar a nossa alimentação vai provavelmente fracassar, se as peças não encaixarem todas ao mesmo tempo. Precisamos de escolas com refeições de qualidade, com pratos saudáveis e com menor impacto ambiental. Precisamos de formar e informar quem prepara as refeições para que sejam saborosas e apelativas. Precisamos de regras que limitem o acesso a determinados alimentos, na cantina, no bar da escola, na mercearia do bairro ou até no hipermercado. Precisamos de pais que não tenham medo de dizer não ou de fazer escolhas diferentes. Pais que, tal como ensinam a dizer obrigado ou a andar de bicicleta, também ensinam a comer saudável e sustentável. Precisamos de ultrapassar barreiras impostas pela cultura e pela tradição. Tirar do prato o que nos faz mal, pôr mais daquilo que nos faz bem, sem sentir que estamos a perder ou a ser privados de algo. É uma conta em que todos ganham. Acho que vivemos numa realidade paralela, porque não há falta de soluções, não há falta de estudos, não há falta de dados, há falta de vontade política. Enquanto as pessoas não perceberem isso, que é, ou se começa a perceber que a democracia não é um dado garantido e que pese embora tenha a sensibilidade A, B ou C, as alterações climáticas são um facto e elas vão acontecer. A questão passa por alterar hábitos. Se os hábitos alimentares se mantiverem, isto vai entrar em colapso, em ruptura. As pessoas não podem desenfreadamente, ou não devem, consumir tanta carne. Porque se continuarem a consumir carne a este ritmo, esses animais têm que ser alimentados. Naturalmente ou artificialmente. Isso é outra questão. Agora, os hábitos é que as pessoas têm que alterar, a bem ou a mal. Vamos continuar a comer o planeta à dentada? É isso que queremos perceber no último episódio desta temporada. Este episódio foi produzido, escrito e editado por mim, Rui Catalão, pela Maria Antunes e pela jornalista Vera Moutinho. O podcast Próprio para Consumo é uma produção Kitchen Dates, em parceria com o Azul, a secção do Jornal Público dedicada ao ambiente e à crise climática. Esta segunda temporada tem 4 episódios e conta com o apoio do projeto People and Planet, A Common Destiny, implementado em Portugal pela Câmara Municipal de Loures e pelo Instituto Marquês de Valflor. O projeto People and Planet tem como objetivo contribuir para a sustentabilidade ao nível global e local através da mobilização de autoridades locais e jovens cidadãos para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com foco na ação climática. O podcast Próprio para Consumo vive para lá destes episódios. Nos sites e nas redes sociais do Público e dos Kitchen Dates há mais para ler e ver sobre os temas de cada episódio. Até à próxima. Até à próxima.